Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Lilian do canal Cidadania Italiana Simonato e vim aqui hoje com mais um vídeo para vocês. Esse ano a gente percebeu que estamos recebendo muitas ligações de pessoas novas nesse mundo da cidadania. E para essa galera e para alguns outros que a gente sabe que ainda tem dúvida, eu vou gravar um vídeo hoje que diz quais os possíveis impedimentos para você que quer ter a cidadania italiana, né? Você que é descendente de um italiano, mas que porventura tem algum desses 4 pontos que eu vou enumerar, você precisa estar atento e verificar realmente com muita cautela para ver se o seu processo, né, mesmo você sendo um descendente, para ver se o seu processo ele é viável. Bom, primeiro ponto eu vou falar sobre a naturalização, tá? Todo processo de reconhecimento de cidadania precisa ter, né, nos documentos que compõem esse processo, uma certidão de não naturalização. O que é isso, Lilian? Antigamente, quando o italiano migrava da Itália para o Brasil, em algumas situações específicas, quando, por exemplo, ele queria concorrer a um cargo público, fazer um concurso público, ele precisava renunciar à sua cidadania italiana e se naturalizar uma pessoa brasileira para poder estar fazendo esse tipo de procedimento. Então, em alguns casos, né, às vezes o italiano chegava e ele, porventura de algum conhecimento com uma pessoa ou outra, ele ia ocupar um cargo político ou coisas do gênero e ele tinha que renunciar à sua cidadania italiana e se naturalizar brasileiro. Neste caso, se o seu italiano se naturalizou, se você ao emitir a sua CNN ou certidão de não naturalização, se neste caso você tiver uma certidão positiva, aí você precisa considerar que em que ano esse italiano teve os filhos. Se a naturalização ocorreu após ele já ter tido os filhos todos nascidos, não tem problema nenhum, você pode prosseguir com o seu processo. Agora, se porventura o seu italiano se naturalizou lá no início, quando ele chegou no Brasil e antes de ter os seus filhos, infelizmente você perde o seu direito. É triste, mas é verdade, tá bom? Então, primeiro ponto, certidão de não naturalização, certidão CNN, tá? Ela precisa ser sempre negativa, o seu italiano não pode ter se naturalizado e se tiver se naturalizado, essa naturalização tem que ter ocorrido após o nascimento dos filhos, ok? Outro ponto a se considerar é a questão de ter uma mulher envolvida aí na linha reta de transmissão, tá? Por exemplo, no meu caso, eu descendo do meu bisavô, que era homem, depois veio o meu avô, tá? Depois nasceu a minha mãe, tá? A minha mãe nasceu em 1941. E aí você fala, nossa, mas ela nasceu em 1941, foi antes de 1948, que tem a famosa lei de 1948. Que é essa lei? Antigamente, na Itália, dizia-se que uma mulher ela não transmitia cidadania, tá? E aí, em 1º de janeiro de 1948, essa lei caiu por terra, tá? Ou seja, a partir daquele ano, a partir das pessoas que nasceram após 1948, tá? Essa mulher continua transmitindo a cidadania naturalmente, normalmente, tá? Então, para ficar claro, no meu caso, eu acho bom citar o meu exemplo porque fica visual. No meu caso, o meu bisavô era um homem, depois veio o meu avô, outro homem, e aí nasceu a minha mãe, que é a primeira mulher na minha linha de transmissão reta. A minha mãe nasceu em 1941. Aí você fala, nossa, Lili, então seu processo seria judicial? Não, não seria. Por quê? Porque a próxima mulher que vem nasceu após 1948. Então você precisa considerar assim: qual o ano de nascimento da primeira mulher da sua linha? E aí precisa ver o próximo da linha. Se o próximo da linha nasceu após 1948, o seu processo continua sendo administrativo. Se não, aí você perde o direito? Não. Se não, você pode fazer um processo que se chama
Processo de cidadania via materna ou processo de cidadania judicial, que é quando você vai localizar os documentos também, como no processo administrativo, mas você vai procurar documentos de nascimento e casamento do italiano até as pessoas que são requerentes. Esse processo vai ter que passar por todos os passos que passa um processo administrativo. E aonde ele difere? Ele difere que depois do seu documento ser analisado, retificado, reemitido, traduzido e apostilado, essa pasta de documento ela vai ser proposta como uma ação judicial no Tribunal de Roma, tá? Onde você vai entrar com uma ação, né? Que hoje já tem muitos precedentes, ou seja, é uma ação completamente viável, né? Com 100% de sucesso, tá? Aonde se questiona, né? Através dos juízes e promotores que uma mulher que nasceu antes de 1948, ela não teria os mesmos direitos? Afinal de contas, dizem na Constituição italiana que todas as pessoas têm igual direito. Logo, se ela está dizendo que todas as pessoas têm o mesmo direito, diz que uma mulher que nasceu antes de 1948, que ela também tem os mesmos direitos. Então, essa ação é proposta. Em média, um processo via judicial dura de 18 a 24 meses e essas pessoas são reconhecidas por meio dessa ação judicial, ok? Então, se a sua mulher que chegou na linha, nasceu antes de 1948 e o próximo que veio da linha é você, né, e nasceu depois de 1948, tá tudo certo. Agora, se realmente o próximo que veio da linha é homem ou é mulher, mas nasceu antes de 1948, aí o seu processo passa a ser judicial, tá bom? A Simonato também faz processo judicial, qualquer coisa entre em contato conosco. E aí a gente vem no terceiro ponto, que pode ser um impedimento. Durante um período, né, a Itália, algumas cidades, algumas regiões italianas, ela fez parte do Império Austro-Húngaro. E neste período, aquela região, né, que a gente chama de região trentina, teoricamente ela não é considerada como uma região italiana. Ou seja, as pessoas que nasceram naquelas cidades que são relacionadas ao Império Austro-Húngaro, teoricamente, elas não têm o direito à cidadania. Aí você fala, nossa, e perde mesmo? Realmente, gente, as cidadanias trentinas, elas são realmente o pior cenário no caso do reconhecimento de cidadania, tá? E aí, existem algumas regras, nem tudo está perdido. O que você precisa saber? Para que você que veio, né, de uma descendência de uma cidade da região do Império Austro-Húngaro, o principal ponto que você precisa saber é qual é a data de emigração do seu antenato, tá? Porque existe uma pequena oportunidade que se você nasceu, se o seu antenato nasceu naquela região do Império Austro-Húngaro, mas ele emigrou para o Brasil após 16/7/1920, você continua com seu direito. Agora, se porventura ele migrou antes dessa data, infelizmente você perde o direito. Houve uma brecha de lei, tá? Que aconteceu em 2000, se eu não me engano, aonde essa lei dizia que durante os anos de 2000 até 2005, as pessoas que emigraram dessa região poderiam entrar com pedido de cidadania, né? Que foi como se fosse um perdão de lei, tá? E nesse período de 5 anos, muitas pessoas que tinham descendência e que vinham da região de Trento entraram com pedido e conseguiram a sua cidadania. Depois de 2005, houve alguma impetração de algum mandado para que essa lei se prorrogasse por mais 5 anos e se estendeu até 2010, tá? Então, aquelas pessoas que souberam de tudo isso e entraram com esse pedido, tiveram a sua cidadania mesmo que trentina reconhecida, tá? Então, ponto 1. Naturalização. Ponto 2. Verificar se você tem alguma mulher na linha e quais são os anos de nascimento. Ponto 3. Cidadanias trentinas, que a gente chama, tá? Verificar se a cidade que nasceu o seu antenato é na região de Trento, na região do Império Austro-Húngaro. E aí questionar, verificar a época de imigração, a data de imigração. Essa data de imigração
ela tem que ser posterior a 16/7/1920 e você precisa conseguir comprovar isso, tá? Você precisa ter cartão de desembarque, registro dessa pessoa na hospedaria do imigrante, qualquer coisa que comprove, né, essa circunstância para que você possa entrar aí na fila para fazer no Brasil ou vir fazer na Itália de uma forma administrativa. Lilian, se eu tenho essa circunstância de impedimento, o meu italiano nasceu na região de Trento e migrou para o Brasil antes de 1920, o que eu faço? Eu perdi completamente o meu direito? Gente, pode entrar com processo judicial? Pode, você pode entrar com processo via judicial. É garantido, como no caso das cidadanias materna? Não é garantido, tá? Precisa entrar e ver, é uma ação que pode ser julgada favorável ou não, tá? É uma tentativa, mas se você deseja muito, existe sim essa possibilidade, tá bom? Vamos partir agora para o quarto item, né? Que é um dos itens mais importantes relacionados a alguns tipos de impedimento. Por quê? Porque tem a ver com uma situação que acontece muito, né? Quando o pai e a mãe, porventura, não foi casado, ou seja, não tem casamento civil, tá? Vamos dizer da seguinte forma para que vocês consigam entender. Quando o pai e a mãe eles são casados, nós somos ditos como filhos legítimos. Por quê? Porque quando existe o casamento civil, né, entre os pais, automaticamente o filho ele é legítimo. Agora, quando isso não acontece, quando o pai e a mãe, porventura, não foram casados, existe a situação da declaração. Como é que funciona isso? Vamos dizer que o seu pai e sua mãe não tenham sido casados e quem transmite a cidadania para você é o seu pai. E aí foi o seu pai que foi até o cartório e declarou, ele diz... No dia tal, do ano tal, né, tal coisa, compareceu fulano de tal e declarou que naquele dia, naquele endereço, nasceu aquela criança do sexo feminino, de nome tal, filho do declarante e de sua esposa, babambam. Ok. Neste caso, se é o seu pai o transmissor da cidadania, não tem problema nenhum. Ele declarou e nessa declaração ele diz que ele é seu pai, ok? Segunda situação, tá? Dentro deste item. O seu pai é o transmissor da sua cidadania e porventura ele não declarou o seu nascimento. Então, seu pai e sua mãe não são casados. O seu pai é o transmissor da cidadania, mas não foi ele. Porventura, eles moravam numa fazenda e aí quem foi declarar foi o gerente da fazenda. Então, o cartório vai escrever lá, no dia tal, papapá, compareceu o senhor fulano de tal, gerente da fazenda tal, que declara que naquela fazenda nasceu fulano de tal, filho de Beltrano e Ciclano. Nessa situação, esse filho, ele deixa de ser legítimo e passa a ser natural. Por quê? Porque o declarante foi um terceiro e o pai e a mãe dessa criança não são casados. Neste caso, nós temos um impedimento. Se porventura a pessoa, né, o casal ali envolvido na linha, estiver vivo, a gente consegue realizar esse processo por via administrativa, através de uma coisa chamada cidadania por eleição, que eu já vou explicar o que é. Agora, se porventura este casal envolvido for falecido, aí a gente tem um impedimento, tá? Então, para recapitular e tentar fechar para vocês entenderem. Filho legítimo é aquele filho constituído do casamento. Ok? E filho natural é aquele filho bastardo que a gente chama. É aquele filho constituído
fora do casamento. Ah, mas meu pai e minha mãe eram amaziados. Ok, mas eles não foram casados. Logo, esse filho é filho natural e não legítimo. Pro filho natural e conseguir fazer o reconhecimento de cidadania, ele precisa que as partes envolvidas estejam vivos, principalmente aquele que é o transmissor da cidadania. E aí é feita a cidadania por eleição. Lilian, o que é cidadania por eleição? Cidadania por eleição é quando você é filho natural e não legítimo, filho de um casal que não foi casado e que quem transmite a cidadania vai ter que fazer o reconhecimento dele para só depois você ser eleito um cidadão. Como é que é isso? Que confusão. Você, filho, eu vou dar o meu exemplo. Vamos dizer que meu pai e minha mãe não tivessem sido casados e a minha descendência vem pelo lado da minha mãe. Como é que eu teria que fazer para poder conseguir a minha cidadania? A gente teria que fazer uma cidadania por eleição, aonde a minha mãe, tá, que é viva, teria que ir para a Itália, fazer o reconhecimento dela, e posterior a minha mãe fazer o reconhecimento dela, eu iria para a Itália, fixaria minha residência e aí faria a minha cidadania por eleição. Esta é a única forma. Agora, se minha mãe e meu pai não fossem casados, minha mãe, que é descendente, fosse morta, eu perderia o direito à cidadania, ok? Eu penso que ficou claro. Se por acaso não ficou, vocês deixem as dúvidas aí nos comentários que a gente vai estar respondendo. Ah, gente, uma coisa importante. Me segue lá no Instagram, a gente atualiza, tem story todos os dias quase. É muito legal, vocês vão ficar sabendo das novidades aqui dos nossos clientes, né? De bate pronto. Segue a gente lá no Instagram que vocês vão adorar o que a gente posta lá. Então é isso. Basicamente era o que eu queria dizer. E se porventura tiverem alguma dúvida, os nossos telefones estão à disposição. Os nossos canais de atendimento, como e-mail também. Fiquem à vontade para nos questionar e solucionar todas as dúvidas que vocês tiverem. Não esquece que conosco, Cidadania Simonato é preto no branco. Bacione!